Seja muito bem-vindo ao canal Simplesmente Cristo. Antes, eu queria te fazer um pedido. Bom, se você der o seu like, fizer o seu comentário, compartilhar esse vídeo, você vai estar ajudando pessoas a verem um conteúdo cristão, mas também você vai estar concorrendo a esse livro aqui. O nome desse livro aqui é A Vida que Satisfaz, o autor é o pastor Carlos McCord. Esse livro é baseado em João 15, a metáfora da videira, e ele fala de 7 revelações. Esse livro fala, de fato, que é uma espiritualidade muito simples. Então, dê o like aí, me ajude a compartilhar esse vídeo, me ajude a fazer com que o YouTube, o canal do YouTube, faça com que esse vídeo possa subir e o maior número de pessoas possam ter acesso a essa mensagem. Você pode ser um evangelista quando você compartilha esse vídeo. Você pode me ajudar quando você dá um like. Você pode me ajudar quando você faz um comentário. Então faça isso em nome de Jesus, tá bom? Hoje nós vamos continuar com o tema espiritualidade funcional. E eu queria deixar aqui um versículo uma narrativa de Jesus, que fala sobre essa naturalidade da espiritualidade cristã. Se você acha que a espiritualidade cristã é complicada, confusa, então eu quero te dar uma notícia: isso não é espiritualidade. Jesus diz em João capítulo 7, versículo 31, que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A espiritualidade, na narrativa de Jesus, é muito simples. Se espiritualidade para você é algo confuso, complicado, então não é espiritualidade. Pode ser que seja religião. E a religião é um caminho que traz um certo sistema de compensação. Não religião no seu sentido etimológico, ou no sentido etimológico da palavra, mas religião dentro do contexto encontrada por Jesus quando ele exerceu seu ministério aqui. Jesus encontra a religião através dos hipócritas líderes religiosos da época. E Jesus os condena. E Jesus os enfrenta, porque eles deram mais valor aos comportamentos, à liturgia, aos ritos, do que a misericórdia, por exemplo. Então, quando eu falo de religião, eu falo nesse sentido. Então, às vezes a religião é uma compensação. Às vezes é ida para o templo, às vezes as atividades cristãs praticadas são compensações. Por que são compensações? Porque esse rio que deveria estar fluindo não está fluindo. A espiritualidade não é funcional. Então, nós falamos, por exemplo, de que a espiritualidade ela é paixão. Eu disse a vocês no vídeo anterior que se alguém me perguntasse para definir espiritualidade como única palavra, eu diria que espiritualidade é paixão. E mais do que isso, agora pense comigo, pessoas que estão apaixonadas, elas tendem a ter um tipo de comportamento. E eu falo paixão não no sentido psicológico, não na questão da perda do juízo, da impulsividade, da responsabilidade, mas eu falo da paixão quando se trata de intensidade, de uma paixão, como diz o filósofo, acalmada, que se transforma no amor. É dessa paixão que eu estou falando, desse amor transformado. Então, pessoas que estão amando, pessoas que estão apaixonadas, elas têm um tipo de comportamento, esses comportamentos são naturais. Por exemplo, no vídeo anterior nós falamos de um comportamento chamado ouvir, um hábito chamado ouvir, que ele ocorre de forma muito natural. Pessoas que estão apaixonadas querem ouvir a voz de sua paixão, independente de onde elas estejam. Eu disse até que as pessoas estariam no shopping center, na paz e alimentação, com várias vozes, mas estariam rendidas ali diante da sua paixão, buscando ouvir a voz da sua amada. Portanto, a questão da compensação, do sistema de compensação, é quando essa espiritualidade não é funcional. A sua espiritualidade é funcional, a sua espiritualidade é complicada, a sua espiritualidade é confusa. Então, isso não é espiritualidade, porque Jesus disse que espiritualidade é algo muito natural. Ela flui naturalmente de pessoas. Pois bem, então, eu quero aqui hoje tratar sobre esse tema, sobre espiritualidade funcional e sobre o segundo hábito, que é o hábito de louvar e o hábito de adorar. Bom, interessante na paixão é que a paixão ela traz um grande benefício. Qual é um dos grandes benefícios da paixão ou do amor, ou de pessoas que estão amando? É o fato de ela trazer uma sensação de satisfação. Isso faz toda a diferença na espiritualidade funcional. Sabe por quê? Porque o que é pecar, senão a busca em comer e beber no lugar errado? Pecar significa ter fome. Agora, interessante, em João capítulo 4, quando Jesus conversa com a samaritana, ele manda a samaritana buscar, trazer o seu marido. Ela diz que não tinha marido. Ele diz, eu sei que você não tem marido, você ficou com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e esse sexto também não é seu marido.
O que Jesus estava dizendo para aquela pessoa é o seguinte: olha, você está o tempo todo buscando satisfação no lugar errado. Por isso que Jesus ofereceu uma água que jamais ela teria sede. Deu para entender? Então, a paixão é atrás dessa sensação de satisfação, porque pessoas estão amando, estão apaixonadas, elas não permitem que os seus pensamentos, que a sua vida tenha outra interferência, a não ser a interferência ou a influência da sua paixão. Não cabe na mente dela uma segunda opção. Não cabe no coração delas uma segunda opção. Elas estão apaixonadas, elas estão ali o tempo todo conectadas de um modo ou de outro à sua paixão. E elas parecem estarem com aquela sensação de satisfação. A paixão ou o seu amor já a satisfazem. Então, na espiritualidade cristã, quando eu digo e defino a espiritualidade como paixão, é disso que eu estou falando. Um dos benefícios é essa sensação de satisfação. Então, pessoas que estão com a espiritualidade funcionando ou têm espiritualidade funcional, elas estão apaixonadas, e quando elas estão apaixonadas, elas sentem essa sensação de satisfação, de prazer. Então, esse é um dos grandes benefícios de estar apaixonados. Então, é importante agora de pensar sobre a adoração, porque esses hábitos de uma paixão é uma forma de você corresponder à sua paixão. A paixão ou a espiritualidade é a paixão, e a forma de corresponder à paixão entre duas pessoas, por exemplo, é você ter os hábitos naturais. Então, a forma de corresponder à paixão em Deus é justamente que você tenha esses hábitos de forma muito natural. Então, um dos hábitos que você tem é de ouvir. Esse de hoje, por exemplo, nós vamos falar, é de adorar ou de elogiar. Quem é que nunca se pegou, estando apaixonado, se pegou elogiando a sua amada ou a sua paixão? Quem nunca se pegou falando com uma outra pessoa? Não, ela é linda, a pele dela é linda, o cabelo dela é lindo, ela é inteligente, ela é positiva. Ou o contrário, ele é protetor, ele é amável, ele é cavalheiro, ele é inteligente. Quem nunca se pegou nessa condição? Então, a adoração é elogiar também. Mas a adoração também, ela te impulsiona a algo, ela te impulsiona também a união. Pessoas estão apaixonadas, amando, o que elas querem? Elas querem se unir a outra. Entende? Então, quando você pratica a adoração, desejo que você tenha se unir. Ora, se entre duas pessoas, as pessoas buscam se unir, na espiritualidade funcional, o tempo todo você quer se misturar a Deus. O tempo todo você quer ser um com Ele. E é exatamente essa a razão que Jesus certa vez disse aos seus discípulos: eu e o Pai somos um, quem vê o Pai vê a mim, e quem vê a mim vê ao Pai. E o apóstolo Paulo, em várias de suas epístolas, diz isso: olha, nós somos um com Cristo. Ou seja, a ideia de adorar é a ideia de desejar a união. Pessoas que estão apaixonadas querem se unir. Na espiritualidade cristã, definida como paixão, as pessoas têm que ter o desejo de se unir, querem viver união. Interessante também de pensar na espiritualidade também como um grande espetáculo. Imagine uma pessoa que cante uma linda música e ela canta com a alma, que em cantando com a alma captura a sua alma e você fica em transe. Quando ela termina de cantar, depois de ter capturado sua alma, você olha, se levanta e aplaude de pé, como se ela estivesse fazendo um grande espetáculo. Então, como é que eu consigo enxergar Deus como um grande espetáculo? Simples. É só você ler as Escrituras Sagradas. Começa no livro de Gênesis e vê o Espírito de Deus pairando sobre a terra sem forma e vazia, e de repente começa a ver o poder de criação. É um espetáculo. Quando você vê Deus falando para o homem, ela sai da sua terra, no meio de sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e você vê Deus bancando o que diz, é um espetáculo. Quando você vê Deus libertando um povo sendo explorado por um outro povo, e Deus abre o mar vermelho, faz com que o povo entre numa terra que manda leite e mel, é um espetáculo. E você vai vendo Deus ungindo reis, e vai ver a história de um rei pequenininho, jovem, adolescente, que vence os gigantes, se torna rei, um homem justo. E aí você vai vendo as histórias, você está diante de um espetáculo. Assim como você vai ao cinema, assim como você vê um grande filme e fica feliz por ter aquele filme, por ver aquele filme, que você vai a um teatro, ver uma peça onde a história é sensacional, onde você vai até um estádio de futebol, vai ver um time jogar contra o outro e ver um espetáculo. É assim que a gente deveria ler a Bíblia, como se estivesse vendo um grande espetáculo. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Quando a gente pega o Novo Testamento, a gente vê Deus se tornando um homem.
e habitando entre nós. Ver as pessoas conhecendo o coração de Deus, conhecendo as intenções de Deus, conhecendo os pensamentos de Deus, conhecendo a intenção de Deus de libertar, curar, ensinar, perdoar, libertar. Isso é um grande espetáculo. Então, uma das formas de você adorar a Deus é tratando Deus como se ele fosse um grande espetáculo, e é um grande espetáculo. Olhando para as Escrituras, é isso que você vai perceber. Então, quando você olha para isso tudo, o que você vai perceber, quando você começa a ler as Escrituras, o que você vai perceber que você está diante de um grande espetáculo. Você começa a perceber também que você está diante de alguém que você tem que elogiar, porque você percebe com quem você está falando e do que ele é capaz de fazer. Você vai perceber o que Deus faz, o que Deus tem feito e o que Deus fará. Por isso é um grande espetáculo. Adorar significa estar diante de um grande espetáculo. Outra coisa interessante é o fato de você perceber algo do tipo: você fica muito parecido com aquilo que você adora. Deixa eu te dar um exemplo. Pessoas que contemplam dinheiro, que adoram dinheiro, elas ficam muito parecidas com uma máquina de calcular. Elas são muito frias e calculistas. Tudo gira em torno do dinheiro. Seus relacionamentos giram em torno do dinheiro. A sua vida profissional gira em torno do dinheiro. Seus relacionamentos giram tudo em torno do dinheiro, onde ele começa a pensar o que eu ganho, o que eu perco. Ele virou uma máquina de calcular ambulante. Assim funciona com relação ao sexo e tantas outras coisas que se tornaram objeto da sua adoração. Você se torna muito parecido com aquilo que você adora. Deste modo, quando você começa a se fixar, a se sentir maravilhado, a admirar alguma outra coisa, você é tomado por esse objeto de adoração. Agora, eu gosto muito de uma citação do pastor Michael Ells, quando ele diz: aquilo que chama a sua atenção ganha você. Tem a ver com o que eu acabei de falar. Adorar a Deus significa dar atenção a Deus. Adorar a Deus te proporciona ser como Ele, no sentido de que os atributos dele que estão dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, de Jesus que habita em você, se tornem reais de tal modo que aquela promessa, em João capítulo 7, verso 38, aconteça. Do seu interior fluirão rios de água viva. Essa promessa de Deus de adoração faz com que você encontre libertação, faz com que você encontre cura, faz com que você encontre restauração. Então preste atenção, a adoração deixa as pessoas em outro patamar, como dizem por aí. A adoração, ela proporciona satisfação. A adoração proporciona em você a percepção de quem Deus é, do que Ele é capaz de fazer e do que Ele está fazendo na sua vida. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Segundo hábito, adoração. Semana que vem, no próximo vídeo, agradecer o terceiro hábito. Então, não se esqueça, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo. A vida que satisfaz, Pastor Carlos Macó, espiritualidade simples, profunda e funcional. Está concorrendo. Dá um like, me ajuda aí a fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.